Verdade, é verdade. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer, né? Me sinto muito confortável. E acho que depois de jogar futebol eu vou poder. 皆さんこんにちは。今回の動画はサッカー界の至宝ネイマール選手がポーカーへの異常なまでの愛を語った貴重なインタビューをお届けします。現在ネイマール選手は2026年シーズンを最後に代表そしてプロサッカー選手としてのキャリアに終止符を打つ可能性を示唆しています。世界中がその後に注目していますが、彼がすでに見据えているセカンドキャリア、それが緑の芝生の上から緑の羅車の上への転身です。彼はなぜ単なる趣味を超えてプロポーカープレーヤーを志すのか。サッカーとポーカーに共通する勝利の規律とは。2021年に語られたこの言葉の中に彼の未来のすべてが詰まっています。それでは彼の真剣な眼差しをご覧ください。Eu comecei a jogar o poker, foi na Copa do Mundo de 2014, né? Durante a Copa do Mundo os jogadores jogavam e eu acabei aprendendo a jogar junto com eles, eu ficava observando de fora. Me interessei pelo jogo, achei legal a forma como conduzia tudo, pelas fichas, pelas apostas e tudo. E acabei, né, me apaixonando pelo poker ao decorrer desses anos. Eu sou ofensivo. Eu sou ofensivo como no campo. Já vinha jogando dessa maneira, depois eu tive alguns toques de alguns amigos. E o Akari foi um deles que me ajudou muito, né, na evolução do meu jogo, né, dentro do poker. E me ensinou muitas coisas no qual eu já gostava de fazer e eu aprendi ainda mais como ser um jogador agressivo. Eu gosto muito de um par de 10, gosto muito. Mas a minha mão favorita é o Valete 5, Jackson's 5. Mas eu não jogo com ela não, tá? Mas é o que eu gosto. As coisas similares que existem no poker e no futebol, acho que a concentração, ela é muito importante. É a forma como você lê o seu adversário, como você lê o jogo, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes no futebol, né, e que eu faço dentro do campo é você ler o jogo, ler o seu adversário e ver onde você pode atacar, onde você pode, né, se movimentar para criar chance para sua equipe. E no poker é a mesma coisa. Você precisa ler o jogo, você precisa ler seus oponentes e saber a hora certa de atacar o seu adversário, a hora certa de recuar, a hora certa de se impor. Eu acho que essas coisas são bem similares. Com certeza, acho que a disciplina é algo que você tem que ter não só no poker e nem no futebol, acho que você tem que ter na vida e em tudo que você faz. Eu sou um cara muito disciplinado, né, que amo ganhar, amo vencer, amo fazer as coisas, né, corretas para que no final dê tudo certo. A gente joga, no Barcelona a gente sempre jogava junto, eu e o Piqué. Aqui no Paris a gente joga, quase sempre quando a gente vai de concentração, a gente jogava muito quando a gente estava em Portugal junto. Quando a gente concentra um dia antes ou 2 dias assim que a gente tem para jogar, a gente joga, ou a gente se junta na minha casa, ou junta na casa do Navas, do Paredes, e a gente sempre participa, brinca ali, junto meus amigos também para jogar. E é uma forma de unir também o grupo, de passar mais tempo juntos, e também de jogar, de aprender o jogo, aprender quem é o que mente mais, quem é o mais blefador. Mas é bem legal o nosso jogo. É verdade, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, né? Me sinto muito confortável e acho que depois de jogar futebol eu vou poder, né, jogar torneios,
viajar para jogar alguns torneios no qual eu sempre quis jogar e não pude pela agenda, pela minha profissão. Então, depois de parar, é uma das coisas que eu vou fazer, com certeza, é viajar para jogar tipo de torneio. Já falei pro Akari que a gente vai viajar junto. Falei também com um outro amigo nosso. E é uma das coisas que eu me vejo fazendo bem, porque né, hoje eu jogo há muito tempo, jogo quase todos os dias. É uma das coisas que eu tento aprender cada vez mais, pergunto muitas coisas ao Akari, pergunto muitas coisas a outros amigos também que são profissionais de poker para que eu possa aprimorar o meu jogo. E eu tenho certeza que daqui a uns anos, né, quando eu encerrar a carreira, eu vou estar um pouco melhor, vou saber, né, usufruir mais acho que do jogo, né, em si, do poker, e me divertir, que é o mais importante. Meus pontos fortes, eu acho que é difícil ler a mão que eu tenha, porque eu sou um cara que joga de As a 2-2 e 2-3 a Ás e Rei. Então acho que eu não tenho um estilo de jogo só com carta alta, um estilo de jogo só com carta baixa. Sou um cara bem variável, que tento, né, dependendo da posição que eu esteja, variar as mãos que eu tenha, para que eu não possa ser lido de uma maneira fácil. Um dos meus pontos fracos é que eu sou bem curioso e que eu jogo muita mão também. Tenho que aprender a me controlar mais. Acho que é essa. Acho que eu tenho que selecionar melhores, né, as mãos que eu jogo e parar de ser curioso também. Não, toda vez que eu entro numa mesa de poker pra jogar, eu sempre jogo sério, eu sempre quero ganhar, independente de onde esteja, seja com os amigos em casa, seja num torneio, em live ou pela internet, enfim. Então, eu quero sempre ganhar. Mas é bom que você pode conhecer muita gente, né? O poker, acho que deu muitos amigos hoje que eu tenho, né? Então eu sou bem agradecido quanto a isso. Acho que tenho grandes amigos hoje que eu aprendi, né, com eles, né, jogando poker, e eu nem os conhecia. E o Akari é um deles, já jogava poker antes, via vídeos do Akari na internet, e hoje a gente é muito amigo. Então, uma das coisas boas do poker foi que me deu bastante amizades. Não, eu prefiro jogar ao vivo. Ao vivo acho que não tem igual, porque você... Não sei, é diferente a sensação de você blefar uma mão, ou de você ter as e o cara tá apostando e seu coração vai a 1000. Meu grande sonho no poker, além de ganhar um torneio que seja muito grande, né? Eu acho que ter o Akari e o Rafa na mesa final comigo, eu acho que seria acho que um grande sonho, não só pra mim, por ser, né, todos amigos, e por ganhar de uns caras que eu sou muito fã. Ou seja, não seria só estar na mesa final, não, ganhar. Quero ganhar deles e falar eu ganhei você. Esse é o sonho. Um conselho que eu daria, tenha paciência. Você tomará muitas bad beats. Não, você tomará muita bad. Eu acho que é uma das coisas que você tem que ter é paciência, porque você vai perder muita mão que você tá praticamente ganhando há anos-luz. Então o poker é um jogo muito gostoso, a adrenalina é enorme, mas a paciência tem que ser grande. A paciência tem que ser grande, senão você não aguenta jogar. いかがでしたでしょうか。
ネイマール選手が語るポーカーへの情熱は、私たちが想像する遊びの域をはるかに超えていました。彼はインタビューの中で何度も忍耐と規律という言葉を口にしました。たとえバッドビートが続いても自分を律して次のチャンスを待つ。これはポーカーに限らず、私たちの人生、そして新しい挑戦においても全く同じことが言えるのではないでしょうか。今この動画をご覧いただいている方の中にも、人生の大きな転換期に至り、新しい世界へ飛び込もうとして不安を感じている方がいるかもしれません。ネイマールのようなスーパースターでさえ、一から学び、プロに教えを請い、毎日の練習を積み重ねて新しい夢を追いかけています。成功は才能だけで決まるのではなく、そこに向かう準備と折れない心によって決まるのだと、彼の姿が教えてくれます。想像してみてください。2030年、大阪に誕生するカジノのポーカーテーブル。あなたがスキルを磨き続け、挑戦を止めなければ、その隣のシートに座っているのは、プロポーカープレーヤーとして世界を転戦するネイマール本人かもしれません。彼が言うように、耐え抜いた先にある喜びの味を信じて、私たちも今日から自分のテーブルで戦い続けましょう。いつか彼とチップを奪い合うその日のために。もしこの動画があなたの新しい一歩の刺激になったなら幸いです。今回の動画はこれで終わりです。今後もポーカーに関する戦略や情報を発信していくので、ぜひチャンネル登録して最新情報をチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。